Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre liquidez. E aí, vocês sabem o que é liquidez? Liquidez, galera, ela sempre vai estar em fundos. Se o preço está subindo, uma tendência de alta, a liquidez sempre vai estar nos fundos, beleza? Fundos. Se o preço ele está na tendência de baixa, a liquidez vai estar nos topos. Fechou? Então, aqui é um tipo de liquidez, tem vários outros tipos. Quando o preço ele vem, pega essa liquidez aqui de baixo, ele fura esse último fundo, tende a entrar uma pressão de demanda. E nisso, a nossa confirmação é o choque. Então a gente marca o choquezinho aqui, para estar pegando uma compra aqui e seguir a tendência, que na macro faz isso, né, ó. Então, muitas vezes a pessoa, ela não espera o preço pegar liquidez e acaba se tornando a liquidez. Às vezes tem um bloco aqui, só um exemplo. Vamos dizer que tem um bloco aqui. Fica melhor ainda, né? Ficar pegando liquidez e bloco. Mas também o preço ele pode fazer isso, galera. Pode passar. Ele pega essa liquidez aqui, não faz nada. Às vezes até faz um choque fake. Mas a intenção do preço era vir pegar essa liquidez do fundo. Por isso que muitas vezes você vê o movimento, o preço subindo, subindo, subindo. Às vezes tem aquela venda muito forte. A venda vem, cai forte. E do nada o preço faz isso. Começa a subir forte. Aí você não entende por quê. Aí você tenta pegar num bloco aqui, colocar a ordem, aí fura. Aí tenta pegar nesse bloco aqui de baixo, ao preço passa reto e fura. Então você acaba tomando stop porque você não esperou o momento certo da liquidez. Fechou? Por isso, galera, eu só opero quando o preço pega uma liquidez. Se o preço não pegou a liquidez, eu não opero. Então, se o preço está descendo, se o preço está na tendência de baixa, a gente quer vender topo. Então, o preço tem que vir aqui, capturar a liquidez, fazer um choque. Ou um choque, ou um POI de interesse. Depois eu vou explicar mais pra frente, em outros vídeos. Mas normalmente eu gosto de usar o choque. Fechou? Então se o preço vier aqui e não fez o choque, eu vou esperar aqui em cima. Para estar vendendo. E se tiver algum bloco para estar confluenciando, vamos dizer que tem um bloco aqui no pé do movimento, beleza, melhor ainda, galera. Tem um bloco aqui de M15. Cadê? É bloquinho de M15. Então, fica bem melhor. Eu vou mostrar aqui na prática, no gráfico, para ver se a gente consegue enxergar. Vou pegar uma moeda aqui que eu não esteja operando. Aqui o mercado tá fechado também, né, galera? Vamos ver o Ethereum. Ethereum aqui, vou apagar aqui tudo. Ó. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo. O preço vem caindo, ó. Beleza, ó. Aqui foi uma tendência de baixa, né? Então nos topos vai ter onde que é a liquidez. Ó, todo esse topo aqui é a liquidez, porque a gente quer vender o topo, né? Então, sabendo que tem uma liquidez, pode ver que aqui, ó, que o preço fez. O preço pegou aqui essa liquidez, galera. Aqui é uma captura de liquidez. Pode ver que o preço veio forte. Na intenção de quê? Pegar uma liquidez. Quando tem liquidez, é como se tivesse um imã aqui, ó. Puxando o preço. Opa. Cadê meu imã? Aí, ó.
tivesse um imã puxando o preço. Então, a gente sabe que para vender é aqui. Se aparecer algum sinalzinho de compra, aqui também fica bom porque a gente fecha o alvo aqui. No gráficos de linhas, galera, ó, pode ver que o gráfico de linha, ele nem tem esse paviozinho. Nem tem um paviozinho, ó. Então, se tirar o pavio, dá pra ver que fez um choque. Fez o choquezinho, ó. Fez o choque aqui, ó. Quebrando esse fundo. Só que a venda não desenvolveu tão bem, mas dá pra gente marcar só como exemplo para vocês terem uma noção. O preço veio, capturou a liquidez aqui, ó. Fez o choque. Na micro, deixa eu pegar o replay aqui, galera. Acho que na micro, lá em 1 minuto, o choque foi bem lá em cima. Deixa eu ver. É. Na micro, o choque foi bem aqui, ó. Ó no gráfico de linhas aqui, galera, ó. Fez 1, 2, 3, quebrou o fundo. Depois veio testar. O choque foi bem aqui, em 1 minuto. Eu gosto de 5, que é mais qualidade. Mas como aqui é um exemplo, para vocês ir pegando o jeito. Então aqui fez o choque. Então, aqui o choque foi bem aqui, ó. Fechou? Vou marcar o choque. Pronto. E aonde seria a nossa entrada, galera? Aqui em cima. Pode ver que o pavio, ele veio até um pouquinho aqui em cima, ó. Visitar aqui, mas eu sempre coloco um espacinho. Normalmente, ele não fura, né? Respeita. Mas aqui é um caso à parte. Então, seguindo aquele viés, né? Se colocar aqui M3, ó, só vai ter pavio, ó. Então aqui o choque validou. A sua venda seria aqui no teste e tá aproveitando todo esse momento, todo esse movimento aqui, ó. Viu no teste, stopzinho acima, ó. E só aqui embaixo, ó, deu 10 para 1, 11 para 1. Só esse movimentinho, né, após captura. Para vocês verem que quando o preço captura, é um momento bom para estar se posicionando. Porque muitas pessoas vai estar com o seu stop de venda por aqui, ó. Vamos dizer que aqui seja só os stopzinhos das pessoas que entrou vendido. Vários stops. Então aqui o preço vem fazer, ele vem limpar os stop, ele limpa todo mundo, ó. Então muitas pessoas tá muito alavancado no mercado. Eles não têm capital para manter o stop tão alto assim, ó. Só que tem mesmo as instituições, né? Então aqui imagina, tá cheio de stop. O preço veio limpou, geral. Foi lá embaixo, depois ele veio testar de novo. Limpou geral. Nisso que limpa geral, ele dá o gatilho que é o choque e dá a venda. E nisso a venda foi, se fosse pegar na micro, a venda foi muito longa, né? Foi uma venda bem bonita. Aqui, ó. Venda bem bonita. Aí aqui foi um choque, fez, né? Mas choque grande, galera, eu não gosto, tá bom? Tá bom. Choque muito grande, tudo que é muito grande no mercado, muito expressivo, não é tão bom. A gente precisa de outra validação para estar entrando no mercado, beleza? Então, esse é um exemplo de vários de liquidez. Para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer só esse exemplo e depois ao decorrer, se vocês gostar, curtir, comentar, quiser que eu traga mais exemplo de liquidez, eu vou estar trazendo. Então, a gente nunca opera antes de o preço capturar uma liquidez. É como que aqui ele joga uma armadilha, galera. Imagina que é um monte de peixe. Um monte de peixe, ele jogou a rede e de vez o peixe fugir dela, o peixe vai a favor da rede. Aí depois vem os, os big player e puxa a rede, limpa todos os stop e depois ele se posiciona quando o caminho tá livre. Então, liquidez, galera, se vocês estudar, vocês vão parar de tomar stop, vão parar de ficar entrando em trade antes da hora, porque isso faz, exemplo, ó, essa impulsão de venda aqui, ó. Quando a pessoa vê essa impulsão de venda, ela fica louca para vender. Mas aonde ela vai vender se não criou nem liquidez? Vai entrar no achismo? Beleza, entrou no achismo uma vez, deu bom, a pessoa conseguiu vender. Aí quando aparecer outro movimento desse, ela vai querer entrar de novo achando que vai fazer lucro. E às vezes vai tomar stop porque ela tá viciada em recompensas aleatórias no mercado.
ela não tem operacional. Então, quando a pessoa não tem operacional, ela entra no achismo, ela vai tomar muito stop, tá bom? Ela tem que ter um setup definido, ficar bom naquele setup, para depois se pensar em outro setup. Então, isso é a nossa famosa liquidez de topos e de fundo. É que eu venho usando bastante. Deixa eu ver, tá aqui marcado. Aqui, ó. Que eu uso bastante. Então, aqui seria a compra, né? Marcar aqui de verdinho. E aqui seria a venda. Fechou? E se tem algum bloco para confluenciar também, é um bom cenário. E quando não tem nada disso, galera, aí tem outro tipo de liquidez que se vocês curtir e comentar aí, eu venho trazendo mais tipo de liquidez. Fechou? Tamo junto, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.